A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente querida, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, em meio à sua casa, em meio à sua família. Obrigado por sempre me receber com tanto amor, com tanto carinho. É sempre uma honra para mim poder compartilhar este programa Momento de Santidade, que é veiculado aqui pela Casa do Pai, Igreja do Nazareno em Lages. Nós temos cultos todos os domingos às 19 horas. Se você quiser nos fazer uma visita, conhecer a maneira como nós vivemos, a maneira como nós nos relacionamos, quais são as nossas ênfases, os nossos conceitos, aquilo que nós defendemos. Vai ser uma honra poder receber você que é aqui da cidade, da região. Nós estamos na rua Mário Ribeiro Ramos, 253, fica uma quadra acima da UPA, ou uma quadra abaixo do Corpo de Bombeiros, e é muito fácil de localizar, tá bom? Vai ser uma honra, vai ser uma alegria poder receber você, caso você esteja procurando um lugar ou queira simplesmente nos conhecer, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria de trabalhar com você um texto que em outras oportunidades eu já tenho mencionado aqui, constante do Evangelho de Lucas, capítulo 23, o verso 43, aonde diz: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esse texto ele nos remete à crucificação de Jesus, né? Jesus foi crucificado e ao seu lado direito e à sua esquerda, né, dois malfeitores, um blasfemava contra ele e o outro clamava pela misericórdia. E essa palavra seria, vamos dizer assim, a segunda palavra que Jesus pronunciou na cruz. Na verdade, ele pronunciou 7 palavras e essa seria a segunda palavra mencionada por Cristo na cruz do Calvário. É uma palavra de segurança pessoal. É claro que essa palavra não amenizou, vamos dizer assim, a dor física daquele malfeitor, né? Alguns falam que eram ladrões, mas a Bíblia não fala isso. Eram malfeitores, haviam sido condenados por alguma razão e a forma de execução romana era por crucificação. E pelo que nós, olhando o contexto e percebendo as frases, nós percebemos que esse malfeitor, ele clamou pela graça, ele clamou pela misericórdia do Senhor. E então não aplacou a palavra que Jesus disse a sua dor física, mas talvez tenha aplacado a sua dor de dúvida, se é que isso existe. Estou aqui imaginando as dúvidas que de repente estivessem passando por sua mente, né, estando sob uma sentença de morte e a morte se aproximando durante alguns minutos ou horas, sei lá, mas de maneira muito próxima. Talvez a sua grande preocupação com o destino, né? Eu quando falo destino aqui, nós temos que entender que nós temos um destino eterno, ou céu ou inferno, uma das duas, não existe qualquer outra possibilidade, ou é um ou é outro. Quando eu falo desse tema, quando eu falo desse assunto, eu me lembro de um trágico, vamos dizer assim, episódio, né? De um fato que aconteceu quando eu era um menino. Eu morava numa cidadezinha chamada Itaporã, no Mato Grosso do Sul, próximo a Dourados, 17 quilômetros de Dourados. Ali onde eu fui criado, minha família, meus pais, meus irmãos, nós éramos daquela cidade. E eu lembro que nós fomos a um sepultamento de um colega, pai de um colega nosso, né? Nós fomos liberados da escola, né? Muitos anos atrás, naturalmente. E lá naquele sepultamento havia um moço andando e entregando alguns folhetos, e um daqueles folhetos veio parar na minha mão, e eu lembro que foi uma pergunta intrigante para mim, um menino aí de talvez 13, 14 anos, não é? E de repente aquele folheto chegando, e lá estava um grande ponto de interrogação, e a pergunta: amigo, onde passarás a eternidade? Olha só, amigo, onde passarás a eternidade? Lá, né, quando eu era um adolescente, eu já fui confrontado com essa realidade da vida eterna, e eu teria que me posicionar dentro de pouco tempo. Isso aconteceria, né, em 1980,
né, 29 de maio de 1980, a data da minha conversão, a data onde, vamos dizer assim, eu me posicionei diante daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus realizou na cruz. Então, quando eu falo desse tema, sempre me remete a esses episódios que eu vivi, não é? A palavra de Jesus, ela seria, vamos dizer assim, uma palavra de segurança pessoal para aqueles que são salvos ou vão ser salvos, mas ela é uma palavra de desafio para aqueles que não creem, para aqueles que têm uma vida e vivem de qualquer forma ou de qualquer maneira. Quando Jesus abre essa possibilidade para esse malfeitor, na verdade, ele acabou inaugurando o paraíso com um malfeitor. Hoje estarás comigo no paraíso. Veja bem, hoje estarás comigo no paraíso. Existe uma seita por aí, eu não quero aqui ser indelicado e mencionar o nome, mas só para você tomar cuidado, né, cuja tradução das suas escrituras está escrito assim: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Não. Se você for para o texto original grego, e como está aqui na nossa Bíblia, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Naquele momento em que aquele malfeitor estava morrendo, Jesus lhe estava abrindo as portas da eternidade, as portas do paraíso. O que nós aprendemos com essa curta palavra, com essa simples palavra? Nós aprendemos que é uma palavra de perdão. Essa é a primeira coisa que eu quero que você guarde. É uma palavra de perdão. É uma palavra que foi falada a um homem consciente do seu pecado. Nós não sabemos quem foi esse homem. Não tem um nome aqui para a gente poder chamá-lo de Pedro, João, Tiago, seja lá o que for. Não tem um nome. Nós não sabemos o nome desse malfeitor. Ele simplesmente foi condenado à morte na cruz, como Jesus também. Então nós não sabemos o nome, não sabemos a idade dele. Qual era a idade desse camarada? O que ele fez de tão drástico que o levou à cruz? Qual era a sua formação? Né? Tinha família, tinha filhos, tinha esposa, não é? Quais foram os seus crimes? São tudo perguntas que a gente poderia fazer e a Bíblia não tem uma resposta. A Bíblia só diz que ele era uma pessoa condenada e estava sendo executado pelos seus crimes. Mesmo não sabendo nada, nós percebemos que havia uma evidência de operação em seu coração. Ele estava consciente, vamos dizer assim, de que Deus conhecia o seu coração, pela forma como ele fala e pela maneira como ele se dirige a um homem igualmente crucificado, que era Jesus, que estava no meio. Provavelmente ele tinha alguma espécie, algum tipo de reverência, né? O versículo 40 nos diz assim: porém, ele falou ao outro, né, que estava com ele, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Então, ele apelou ao temor do Senhor. Então, se ele apelou ao temor do Senhor, é porque naquele momento restava algum tipo de temor, de respeito, de honra, de consideração por Deus. Não é? O versículo 41 diz assim, nós na verdade com justiça, ou seja, os nossos atos nos trouxeram para cá. Nós estamos aqui na cruz porque nós agimos mal, nós infringimos as leis, a nossa conduta nos trouxe aqui. E ele diz assim, mas este homem, se referindo a Jesus, nenhum mal fez. Então ele reconhece a santidade, ele reconhece a honestidade, ele reconhece, mesmo Jesus estando totalmente arrebentado. Se você assistiu aquele filme do Mel Gibson, ali você vai ter uma noção, veja bem, noção do que aconteceu com Jesus, da forma como ele foi, vamos dizer assim, surrado, machucado, ferido, rasgado. Não é? Então ele realmente era um homem de dores, ele era um homem, como Isaías 53 descreve, uma pessoa desfigurada no seu aspecto físico, e mesmo assim esse homem reconhece em Jesus o seu Senhor e o seu Salvador, e reconhece em si a sua culpabilidade. Olha que coisa tremenda, ele reconhece que é culpado e reconhece em Jesus o Salvador. Então o que eu percebo? Eu percebo que esse homem talvez tivesse em seu coração uma espécie de esperança, se é que eu posso falar isso, mas
uma expectativa de que, vamos dizer assim, verdadeiramente o céu lhe fosse aberto, que os seus pecados fossem perdoados, mesmo que fossem os últimos minutos da sua vida sobre a face da terra. O evangelho, não o evangelho, mas a primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E é isso que eu creio. Eu creio que não importa o momento da nossa vida que nós estejamos vivendo, se nós confessarmos os nossos pecados, se nós reconhecermos que nós somos pecadores, que nós erramos, que nós falhamos, e nós clamarmos ao Senhor, nós vamos receber o perdão do pecado. Não importa em que tempo da nossa vida, se na mocidade como eu, ou se nos últimos segundos de vida, nos momentos de vida, tem gente que está sofrendo um acidente e percebe que a morte vem chegando e ele clama pela misericórdia do Senhor, a salvação chega, mesmo que ele não tenha feito absolutamente nada em termos de fé, vamos dizer assim. Eu entendo que a oração desse homem, dessa pessoa crucificada, e não deixa de ser uma oração, a forma como ele se dirigiu a Jesus, foi ouvida. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, no verso 7 e no verso 8, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede encontra, o que busca encontra, quem bate, a porta lhe será aberta. Então eu tenho essa convicção no meu coração de que se eu me dirigir ao Senhor, se eu bater lá na porta certa, se eu bater na porta do Senhor, eu vou ser ouvido e vou ser atendido, e os meus pecados vão ser perdoados caso eu os tenha cometido. Mateus capítulo 21, verso 22, o Senhor Jesus ele ensinou dizendo: e tudo, e eu sempre brinco na minha profunda sabedoria, tudo é tudo, e tudo quanto pedirdes em oração crendo, recebereis. O Senhor Jesus diz: tudo é tudo, tudo aquilo que você pedir em oração crendo, ou seja, com fé, baseado na fé, tendo a fé como lastro, como estrutura, tudo aquilo que você pedir em cima da fé ou baseado na fé, o Senhor Jesus disse, você vai receber. Um dos textos que eu mais gosto nas Escrituras está lá no livro do profeta Jeremias. Se você tiver uma Bíblia e quiser abrir, Jeremias capítulo 29, onde o autor sagrado ele diz assim: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Isso o Senhor está dizendo, Deus está dizendo. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, e farei mudar a vossa sorte, diz o Senhor. Olha que palavra tremenda, que palavra maravilhosa. Talvez você aí, com seus dramas de consciência por um ato X, Y, que tenha cometido na sua vida, vivendo torturado, quem sabe, por lembranças dolorosas, por lembranças de onde errou, de onde falhou, de onde procedeu de uma maneira errada, de uma maneira ilícita, De repente você precisa ser confrontado com essa palavra e encontrar no Senhor o perdão para aplacar a própria condenação que você mesmo traz sobre a sua vida. Nós temos a condenação do próprio pecado, nós temos a condenação do inimigo e nós temos vamos dizer assim, aquela condenação que a gente mesmo traz sobre si. Inúmeras vezes no meu ministério pastoral eu tenho encontrado pessoas que dizem mais ou menos assim: eu não me perdoo, eu não consigo me perdoar por aquilo que eu fiz. Sim, tem gente que vive esse drama de consciência, esse drama de coração, não consegue ter uma noite sequer de sossego, de tranquilidade. Por quê? Porque fica lembrando de atos que cometeu, de coisas erradas, ilícitas que praticou, e não entende que há uma graça perdoadora, que há uma graça do Senhor disponível para aquele que se arrepende, para aquele que confessa o seu pecado e deixa. Nenhuma religião do planeta, nenhuma religião do mundo prega o que nós, como cristãos, pregamos. Algumas religiões dizem que você vai sofrer as consequências dos seus atos. Sim, nós temos consequências, mas nós temos um Deus, e isso nós pregamos e ensinamos,
que perdoa o nosso pecado quando nós nos arrependemos e verdadeiramente nos achegamos a Ele arrependidos. Guarde isso no seu coração, não viva debaixo de tortura, achegue-se ao Senhor, há perdão para você, para a sua vida, há libertação para você de todo esse jugo, esse peso, esse fardo, não importa o que você tenha cometido, e esse é o milagre da fé cristã. Não importa o que você tenha cometido na sua vida, há graça e há perdão para você. Isso é o que a Bíblia ensina. Então, é uma palavra de perdão. Segunda coisa, essa palavra, ela é uma palavra pessoal, ou seja, Jesus disse: estarás comigo no paraíso. Por que Jesus fez essa declaração? Ele fez porque Jesus ouviu da boca desse homem um clamor por sua salvação pessoal. Ele disse no verso 42, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ou seja, quando o Senhor voltar na sua glória, olha só como ele reconhece em Jesus o Salvador. Lembra-te de mim, lembra de quem eu sou, lembra de mim quando vieres no teu reino. Então, na verdade, essa palavra para mim, ela foi uma oração de fé direcionada ao Senhor. Agora veja bem, uma coisa é você clamar a Jesus sabendo quem ele foi. Uma coisa é você clamar a Jesus sabendo o que ele fez. Esse homem não teve a oportunidade de ouvir um sermão sequer de Jesus. Ele não teve a oportunidade de presenciar um milagre sequer da parte desse homem. Ele não teve a oportunidade. Ele não ouviu nada dele, ele só viu em Jesus, naquele momento, clamando, lembra-te de mim. Ou seja, clamou por graça, clamou por misericórdia, olhou para aquele crucificado e, além de chagas, de sangue, de hematomas, ele conseguiu ver naquele homem o Salvador. Olha que milagre. Olha se não é o milagre da fé em operação, não é? Então, o que eu quero dizer para você é que não importa a sua situação, pare o que você está fazendo agora e clame ao Senhor. Clame por sua graça, clame por sua misericórdia, clame pelo seu perdão. Certamente o Pai vai perdoar você. Certamente há perdão da parte do Senhor Jesus para a sua vida. E a última coisa que eu quero dizer para você, além de uma palavra de perdão, além de ser uma palavra pessoal, essa é uma palavra acerca do paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, Jesus estava dizendo para ele, você vai estar no céu comigo. Ou seja, a eternidade lhe aguarda. Olha só que coisa tremenda. A eternidade, e eu já falei tantas vezes aqui sobre isso, a eternidade ela não é conquistada por méritos. Nós, em termos de fé cristã, não vivemos na meritocracia, tá? Preste bem atenção. Por que eu falo isso? Porque isso é muito comum nos nossos dias aqui. As pessoas serem classificadas pelos seus méritos, pelos seus valores, pela sua formação, pela sua escola, vamos dizer assim. E no reino de Deus não tem esse negócio de meritocracia. Não é por mérito, é simplesmente por graça. Por quê? Porque esse, entre aspas, malfeitor, ele não teve a oportunidade de ir a um culto, por exemplo. Ele não teve a oportunidade de participar de um tempo de adoração. Ele não teve a oportunidade de sequer entrar numa igreja e fazer uma oferta. Ou seja, essa doutrina diabólica pregada por algumas igrejas por aí, de que você merece receber alguma coisa por quanto você desembolsa, por quanto você oferta, isso aqui cai por terra. Esse homem não teve a oportunidade de fazer qualquer oferta, de dar qualquer oferta em qualquer igreja, e mesmo assim o Senhor Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Então, não é pela quantidade de culto, não é pela quantidade ou a vultuosidade da oferta que ele vai ser salvo, não é pelo seu envolvimento em alguma campanha. Oh, meu Deus do céu, isso aí derruba por terra esse comércio todo que algumas igrejas fazem. Não, você tem que fazer a campanha dos 7 dias de não sei o que lá, e você tem que não sei o que lá. Isso cai por terra. Esse homem não teve tempo de fazer uma campanha sequer, de dar uma oferta qualquer, de participar de um culto qualquer, e Jesus diz para ele, hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, aquele paraíso, o paraíso foi inaugurado com um malfeitor.
sem que houvesse qualquer mérito ou conquista humana da sua parte. Então eu quero dizer para você que o céu, continua sendo o melhor lugar para nós estarmos. O apóstolo Paulo, trabalhando a Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 8, ele fala de uma coroa que está sendo reservada, aguardada. Há uma coroa de justiça que você vai receber na eternidade. Eu sempre falo na igreja, e tem algumas coisas que eu não sei explicar, eu só sei crer. Eu não sei explicar, eu só sei crer, né? A Bíblia diz que quando nós chegarmos no céu, nós vamos receber uma pedrinha branca, né? E nessa pedrinha branca estará o nosso novo nome, ou seja, o nome que o Pai, Papaizinho do céu, escolheu para mim, escolheu para você. Não o nome que o seu pai e a sua mãe, por mais lindo que ele seja. Por exemplo, meu nome é Marcos, eu adoro o meu nome, eu acho que meu pai e minha mãe estavam num momento muito feliz quando escolheram o meu nome. Marcos, M-A-R-K-U-S, diferente, né? Eles estavam inspirados. Mas eu vou chegar na eternidade, vai estar lá uma pedrinha branca e quem sabe um nome, né? Com sabe não, certeza, o nome que o próprio Paizinho do céu vai escolher. Então tem algumas coisas, a coroa da justiça, essa pedrinha, não é? O apóstolo Paulo, trabalhando em Filipenses capítulo 3, verso 8 e 9, ele fala de algo assim, que o que importa é ser achado nele, é ser encontrado nele, e as coisas dessa vida, as coisas desse mundo, ele considerou como refúgio, é a palavra que ele usa. Refúgio, no grego, skibalon é esterco de gente, para ser educado aqui. Então o que ele fala, olha, eu considero tudo isso como, né? É refúgio, não presta. Para ser encontrado nele, para ser encontrado no Senhor. E é tudo isso que eu espero que você tenha no seu coração, que esse seja o seu desejo mais forte, que é um dia estar com o Senhor por toda a sua eternidade. Viva a sua vida aqui com intensidade, viva a sua vida aqui com amor, viva a sua vida com respeito, viva a sua vida respeitando as pessoas, viva a sua vida baseada na Bíblia Sagrada, na esperança de que um dia você vai estar por toda a eternidade com o Senhor, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus guarde o estado do seu coração. Vamos orar. Paizinho querido, muito obrigado por mais esta oportunidade de adentrar essa emissora abençoada e poder compartilhar com tanta liberdade mais um trecho da Tua palavra, Senhor. Eu oro para que nesse momento essa simples palavra ela possa arder em cada coração que a recebe e essa pessoa que recebe essa palavra possa ter a sua eternidade facultada pela graça, pela misericórdia do Senhor Jesus. Tudo aquilo que Ele conquistou na cruz por amor a nós é um direito que nós recebemos por seu ato e por isso nós te somos imensamente gratos. Abençoa essa vida, abençoa essa casa, abençoa essa família, sempre em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Valeu, gente querida. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.